Paz do Senhor, povo de Deus, estamos de volta com mais um vídeo para a edificação da igreja. E nesse vídeo de hoje eu venho falar sobre guerras, batalhas espirituais. Será que existe batalhas espirituais? Será que existe guerras espirituais? Esse assunto sobre batalha espiritual tem sido muito banalizado durante muito tempo, mas nós temos que entender que é uma realidade. As batalhas espirituais sempre existiu, tá certo? Isso começou lá no céu, quando o anjo chamado Lúcifer, o anjo de luz, quis ser semelhante a Deus, e Deus destronou ele de seu local. E a partir dessa destronação, a partir desse juízo, que Deus lançou juízo sobre a pessoa dele, ele vem fazendo guerras contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus. E nós temos que entender que a igreja é o exército de Deus. A igreja foi colocada aqui na terra para batalhar, para lutar contra as hostes espirituais do mal. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, um texto que nós usamos muito para a batalha espiritual, que diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, contra os seres humanos, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui Paulo vem dar algumas classificações, alguns níveis de demônios, algumas situações que creio eu que Deus levantou algumas pessoas para lutar contra os principados, Deus levantou outros para lutar contra hostes, outros para lutar contra a potestade e assim por diante. Cabe a mim e a você saber qual a sua posição no exército de Deus, mas a realidade é que nós vivemos numa luta e as nossas lutas hoje mudaram. Hoje o diabo nos ataca psicologicamente, tá certo? Ele usa pessoas ainda, sim, usa pessoas que está próximo a nós, que está distante de nós, não sei. Aí vai depender de cada luta, de cada situação, mas a realidade é que o inimigo ainda usa pessoas, mas não usa mais da maneira antiga. Hoje o inimigo ele não tem mais interesse em possuir alguém. A libertação hoje não é mais daquela forma antiga onde o pastor ministrava, colocava a mão na cabeça de alguém e a pessoa caía endemoniada no chão. Hoje mudou, hoje é estratégico, hoje é jogo de xadrez, hoje é pensar na batalha, saber o nível da batalha, saber onde você está na batalha. Isso nós precisamos entender. Hoje batalha espiritual no evangelismo não é mais aquele evangelismo antigo, onde você entregava um folheto. Esse passou, esse não resolve mais. Esse tipo de evangelismo na batalha espiritual não existe mais. Onde você entrega um folheto, você sai, faz uma dança profética. Isso passou, essas táticas pode até servir em algum momento parcialmente, mas hoje é diferente, hoje é mais agressivo. Hoje a igreja precisa se levantar com força para lutar. É atirar e resgatar a pessoa, resgatar a vida. A igreja precisa saber disso. A igreja precisa entender que mudou a batalha espiritual. Hoje é para cima. Hoje é tática de guerras espirituais, estratégia de guerra. Não é mais aquela mansidão, aquela de entrega de folheto. Onde você entrega um folheto, quando você dá as costas, a pessoa rasga ou então joga fora. Isso não resolve mais. A igreja hoje precisa orar mais para que venha entender o que Deus quer para esse tempo. O que Deus quer de você para esse tempo na batalha, na guerra espiritual. Quando nós falamos
temos que entender algo também. Nós falamos de batalha, é algo mais centralizado. Quando nós falamos de guerra, é algo mais macro. Algo mais macro, tá certo? Guerra é local, tá certo? Onde você está localizado, na sua igreja, na sua rua. Você precisa entender isso. Nós precisamos entender, tá certo? Que a situação vai piorar. Algumas situações, alguns níveis de batalha, se a igreja não se preparar, se a igreja não estiver preparada, muitos vão padecer, tá certo? Mas creio que Deus vai levantar, vai trazer um avivamento para a igreja desses últimos dias. Creio que Deus vai levantar pessoas preparadas, aquelas que acham que não estão preparadas, Deus está preparando para que venha lutar nesses últimos dias, tá certo? E a Bíblia diz lá em Corinto, deixa eu olhar aqui qual é o texto, que eu não preparei, tá certo? Eu não preparei essa mensagem para a igreja, foi simplesmente Deus mandou eu preparar aqui por conta do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. O que nós temos que entender? Que todo o nosso entendimento, todo o nosso pensamento, nós temos que levar em oração cativo a Cristo Jesus, para que nós possamos vencer, para que nós venhamos entender aonde se inicia a batalha. Quando você for começar uma batalha, o Espírito Santo vai te revelar, vai iniciar uma batalha, você que tem que estar preparado. E ele também sabe, ele também vai te dar o discernimento que quando a batalha termina, isso você tem que estar atento, você tem que estar perceptível, acionar a sua percepção, os seus 5 sentidos espirituais, seus ouvidos, seu olfato, seu paladar, seu tato, aonde você pisa. Nós temos que entender isso, onde vai iniciar a batalha. Mas para que nós venhamos entender, os nossos sentidos têm que estar ativos. E nós só vamos poder fazer isso se nós estivermos em Cristo Jesus. Se eu estiver na carne e você estiver na carne, você não vai conseguir, você vai se frustrar. E quando você entende que você é um guerreiro, que você foi alistado no exército do Senhor, quando você tem essa convicção, é diferente, você sabe. Você não vai dar crédito a algumas situações que acontecem dentro da igreja, na tua casa, no ambiente do teu trabalho, aonde você estiver. Existem algumas situações, se você tem convicção que você está batalhando, que você está alistado no exército, algumas situações você não vai dar crédito, e outras você vai dar crédito, e outras você vai para a oração. Mas temos que ter o cuidado para não entrar na carne, para te tirar. A carne é o estádio, é o local, é o ambiente do inimigo. Já nas regiões aqui, Deus é diferente. É o campo de Deus e o campo do inimigo. O inimigo luta para te trazer para o campo dele. E Deus quer que você esteja batalhando aqui, batalhando no Espírito, tá certo? Com as suas percepções todas ativas, com seus sentidos todos ativos. E a palavra de Deus vem dizer que o diabo, ele lança fortalezas nas nossas mentes, são complexos, são sofismas em relação a alguns assuntos das nossas vidas, assuntos que passaram durante toda a minha vida, foi formado sofisma, e a palavra de Deus tem o poder de destruir esses sofismas, ou seja, essa muralha, esse território do inimigo que foi colocado nas nossas mentes. E só o Espírito Santo para destruir isso.
Tá certo? Você precisa entender que isso só pode ser destruído quando você conhece a verdade da palavra de Deus em relação a batalhas espirituais, a guerras espirituais, as situações que você passa que parece que você vai morrer, mas você sabe que você está numa batalha ali, você sabe que a batalha está travada e você está se preparando para a batalha. Não é isso? Ou não está? Tem que estar preparado. O soldado de Cristo sempre está preparado. Timóteo vem dizer: aquele que se alista no exército de Cristo não se envolve ou não se embaraça com as coisas desse mundo. O exército de Cristo, dentro existe aquele povo separado. Isso significa o quê? É a tropa de elite do Senhor. A tropa de elite, ele conhece, é diferente. Lógico que existe aqueles que não estão preparados, aqueles que podemos colocar ele na burocracia, para trabalhar na burocracia, como é a mesma coisa de um quartel. Existe o pessoal da burocracia, existe o pessoal de rua, existe as relações públicas, mas todos são importantes na batalha. Por quê? Porque é um corpo. Só que existe aqueles que vão para a linha de frente. Existe aqueles que vão preparados para enfrentar o inimigo de frente, corpo a corpo. Você está entendendo? E nesses últimos dias, creio eu, tenho convicção disso, que Deus vai levantar uma igreja, a sua igreja, lógico, né? Mas vai dar um avivamento, vai muni-lo de armas espirituais para que nós venhamos enfrentar as batalhas que estão por vir sobre a igreja, sobre as verdades da palavra de Deus. E você precisa estar atento. No tempo certo, precisamos discernir que estamos na guerra. E já começou a guerra há muito tempo, desde o início do mundo, que as guerras vêm se desenvolvendo. E hoje não é diferente, só que hoje a diferença é que é psicológico. Hoje é jogo de xadrez, hoje é estratégia, hoje é mais observação. Você tem que observar quem está ao seu redor ou ao seu derredor. Você tem que observar quem está com você e quem não está. Amém, igreja? Você está entendendo o que Deus quer falar com você? E para que isso aconteça, como diz o apóstolo Paulo na carta de Gálatas, nós precisamos, Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo, porém, andai em espírito, andai em espírito. Ele continua, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes, porém, se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. O que é que está acontecendo aqui? Nós sabemos que o homem caiu. Nós sabemos que o sacrifício de Jesus foi exatamente porque o homem caiu. O homem desobedeceu, o primeiro Adão. E o homem caiu, como diz a palavra, em 3 estágios, que está lá em João, primeira carta de João, o homem caiu no corpo, o homem caiu na alma e o homem caiu no espírito. Esses 3 estágios, o homem caiu. Ou seja, deixa eu ver se eu encontro aqui, para mostrar para a igreja, a queda do homem e da mulher. Queda do homem e da mulher. Quando ele diz aqui em
Ele diz em primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Esses são os 3 estragos que o homem caiu. Esses são os 3 pontos que foram afetados no corpo, na alma e no espírito, ou seja, na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. Essa foi a queda do homem. Quando Eva olhou, quando Eva desejou e quando Eva executou. E Deus veio para restaurar o homem que havia caído, para que ele pudesse agora, através do sangue de Jesus, ser limpo dos seus pecados e através do nome de Jesus enfrentar as guerras espirituais, as batalhas espirituais que acontecem na minha e na tua vida. E eu e você precisamos entender que somos uns soldados. E um soldado, quando ele está na guerra, ele descansa na própria guerra, no próprio campo de batalha. E Jesus, nesse dia, quer te levantar como um guerreiro do Senhor. Mas para isso, você precisa entender que você precisa lutar no campo de Deus. Esquecer os teus sentimentos, as tuas emoções, elas não servem para a batalha. Pode servir para o dia a dia, mas para a batalha não. Para a batalha é razão, é espírito, discernimento de espírito. Vou trazer uma sequência de vídeos exatamente sobre isso, para que nós venhamos entender o mundo espiritual, o mundo de Deus, o mundo invisível, onde nossas batalhas, nós batalhamos no invisível, para que você venha entender com quem você está lutando. A pior coisa que tem é nós lutarmos com quem nós não vemos. Por isso que precisamos dos olhos do Espírito Santo. Por isso que precisamos entender que o Espírito Santo é que nos guia nesta batalha. Certo? Deixa esse vídeo, mais um vídeo para você. Se inscreva no canal, dê um like, tá certo? Comente. Vou trazer mais alguns vídeos em relação a esse assunto, sobre batalha espiritual. Esse eu não preparei ainda o esboço, não preparei. Deus que me impulsionou a dizer isso para você, tá certo? Mas eu vou preparar uma sequência de estudo, de ensinamento dentro da batalha espiritual, tá certo? Dentro das guerras espirituais para a sua vida. Amém?